Olá! Retomando a nossa abordagem sobre a necessidade de aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas ações de execução fiscal, vamos tratar agora sobre o rito, sobre o procedimento, como eu devo requerer a desconsideração da personalidade jurídica em juízo. Antes do Código de Processo Civil de 2015, essa solicitação, esse requerimento ao juiz era feito por simples expressão nos próprios autos, ou seja, o autor, percebendo que não ia obter o seu crédito, que estava preenchido um dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Quais requisitos? Lembrando, esses requisitos estão no direito material, que são, pela teoria maior, artigo 50 do Código Civil, insolvência patrimonial e abuso de personalidade. Pela teoria menor, insolvência patrimonial. Basta demonstrar um único elemento, insolvência patrimonial, que é a empresa não possui bens para quitar aquela dívida, deixando os seus credores em prejuízo. Então, demonstrando um desses requisitos do direito material, o autor pedia ao juiz que fizesse a desconsideração da personalidade jurídica, ele juntava essas provas nos autos, para demonstrar a insolvência patrimonial, e pedia ao juiz que fizesse a desconsideração, colocando o sócio como responsável patrimonial daquela dívida. Dessa forma, o sócio ingressava sem direito de contraditório, sem direito de se defender. Ele já era considerado um responsável patrimonial e tinha que produzir provas no processo. Ocorre que o nosso Código de Processo Civil atual, o Código de 2015, ele é pautado pelo princípio do contraditório e da vedação de decisões surpresas. O que isso quer dizer? O legislador, no primeiro livro, no livro 1 do Código de Processo Civil, previu o contraditório e a vedação de decisões surpresas, que proíbe o juiz de decidir em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento que não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que ele possa decidir de ofício. Ou seja, se existe um fundamento que foi lançado no processo, ele tem que oportunizar a parte contrária que se defenda, que se manifeste. Então, baseado nesses princípios, o legislador previu no artigo 133 ao artigo 137 um rito, um procedimento específico para fazer a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando uma defesa prévia da pessoa, do sócio, do terceiro que será incluído nesse processo. E por isso, o legislador optou por colocar o artigo 133 e o artigo 137 dentro do título da intervenção de terceiros. Mas qual a relação da intervenção de terceiros com a desconsideração da personalidade jurídica? Como esses institutos estão ligados? A gente tem que pensar que o autor ajuizou a ação contra um réu, contra a sociedade empresária no nosso exemplo. Então ele vai querer o ingresso de um terceiro que não estava no polo passivo na petição inicial. E por isso ele é um terceiro que vai ingressar naquele processo. Então o legislador optou por colocar essa matéria, esse rito de desconsideração da personalidade jurídica dentro do título da intervenção de terceiros. E como é esse rito? Como que o legislador previu esse rito da desconsideração da personalidade jurídica? O legislador do Código de Processo de 2015 previu duas modalidades, duas formas de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica. E quais são essas modalidades? A primeira delas, que a gente precisa abordar, é a prevista no artigo 134, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. O que diz o artigo 134 do Código de Processo Civil? Que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na própria petição inicial. Como que é isso? O autor já ajuiza a ação contra dois réus, a sociedade empresária e o sócio. E ele deixa claro, durante sua petição inicial, que a dívida originária, no nosso exemplo, foi contraída pela sociedade empresária. A sociedade empresária é a devedora daquela dívida. Porém, como houve o preenchimento de algum dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, os sócios vão ingressar no processo como responsáveis patrimoniais. Na petição inicial, ela coloca dois sujeitos passivos, a sociedade empresária e os sócios. Dessa forma, não é uma intervenção de terceiros, porque não é um incidente que é instaurado. Já na própria petição inicial, o sócio é incluído, ele é parte no processo, ele é réu, ele não é um terceiro.
Nesse caso, ele é citado da mesma forma que a sociedade empresária. O processo corre normalmente com produção de provas, contestação, e no final o juiz profere uma sentença. Nessa sentença, o juiz vai decidir se houve de fato desconsideração da personalidade jurídica. Contra essa sentença, caberá apelação. A segunda modalidade é o próprio IDPJ, que a gente está falando desde o começo da nossa abordagem. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma grande novidade do Código de Processo Civil. Ele prevê que se uma sociedade, se o autor do processo, durante o curso do processo, verificar que não vai obter o seu crédito e que está preenchido os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, ele não pode simplesmente juntar as provas e pedir para o juiz incluir a parte. Ele tem que abrir um incidente para requerer a citação do sócio, para se defender previamente contra aquela desconsideração da personalidade. Ou seja, o processo principal vai ficar suspenso enquanto o juiz decide aquele incidente. Quem pode requerer um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido pela parte, só pela parte, pelo autor da ação, no caso, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Não pode ser de ofício pelo juiz. O juiz depende de requerimento da parte para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é citado um terceiro que não estava naquela relação processual originária. Esse terceiro tem um prazo de 15 dias para se defender, produzir provas. E depois que ele produz provas, o juiz proferirá uma decisão interlocutória cabível de recurso do agravo de instrumento. Se esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica for instaurado no tribunal, quem vai decidir é o relator de forma monocrática. Então, o recurso cabível vai ser o agravo interno. Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido em qualquer tipo de processo. Todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e também na execução de título executivo extrajudicial. E lembrando que a execução fiscal é fundada na CDA, que é um título executivo extrajudicial, a gente não pode esquecer disso. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser proposto em qualquer tipo de processo. Processo de conhecimento, processo de cumprimento de sentença e o processo de execução de título executivo extrajudicial. E também pode ser proposto no juizado especial. E uma vez instaurado, suspende-se o processo principal e vai tramitar o incidente. Vai se decidir primeiramente o incidente. Esse incidente, inclusive, pode demorar anos, com produção de provas, com oitiva de testemunhas. Enquanto isso, o processo está suspenso, para decidir se o sócio realmente houve o preenchimento de algum daqueles requisitos do direito material, abuso de personalidade, insolvência patrimonial. E o juiz vai decidir esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Uma vez decidido esse incidente, se o sócio, por exemplo, alienar o seu bem ou onerar os seus bens, essa decisão, essa alienação ou essa oneração de bens será ineficaz para o autor, porque já foi decidida a desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E a pergunta que a gente quer responder é: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compatível com a lei de execução fiscal? Ele é compatível com o processo tributário? Ou basta um mero redirecionamento? Quando o fisco comprova que houve abuso de personalidade, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ele tem que instaurar um IDPJ, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou ele pede a mera inclusão da parte no processo? O que vocês acham? A gente vai responder essa pergunta no próximo bloco.